Solicito à secretária Rayane que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 21 de março de 2025. Ata da 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Santo Hipólito, realizada aos 21 de março de 2025, ano legislativo de 2025. Aos 21 dias do mês de março de 2025, às 18 horas, na sede do Poder Legislativo, cito na Rua Coronel José Roberto Viana, número 45, reuniu-se a Câmara Municipal de Santo Hipólito em reunião ordinária previamente convocada nos termos regimentais. Verificada a hora e com a tolerância regimental, o senhor presidente Alessandro da Rocha Teixeira assumiu a direção dos trabalhos e solicitou a chamada inicial, estando presentes os seguintes vereadores: Alessandro da Rocha Teixeira, presidente; Azemar Nunes de Lima, vice-presidente; Wesley de Jesus Saraiva, secretário; Edmar Júnior Louredo Filardi; Greyson Silva Nonato; Juvenal Caldeira Neto, Luciene da Silva Ferreira, Roni Augusto de Lima e Wesley Rodrigo da Silva. Foi lida a ata da reunião ordinária anterior, sendo a mesma aprovada sem ressalvas. Foram lidas correspondentes, as quais foram colocadas à disposição dos senhores vereadores. O vereador Edmar Júnior Louredo Filardi apresentou a proposta de emenda número 1 de 2025 à Lei Orgânica do Município de Santo Hipólito, Minas Gerais, que acrescenta artigo 149-A, artigo 149-B e artigo 149-C à Lei Orgânica do Município de Santo Hipólito, da autoria dos vereadores Edmar Júnior Louredo Filardi, Roni Augusto de Almeida e Wesley Rodrigo da Silva. O senhor presidente encaminhou ao plenário as comissões os seguintes projetos. Projeto de lei número 4 de 2025, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com ou sem garantia da União e da outras providências. Projeto de lei número 5 de 2025, institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, do município de Santo Hipólito e da outras previdências. O senhor presidente consultou as comissões permanentes sobre os pareceres aos projetos da pauta. Pela comissão permanente foram apresentados pareceres favoráveis aos seguintes projetos. Projeto de lei complementar número 1 de 2025, da autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a adequação e alteração da lei complementar número 11 e anexo. Projeto de lei complementar número 2 de 2025, da autoria do Poder Executivo, ficam criados novos cargos na administração direta do poder do município de Santo Hipólito e altera os anexos 1, 3, 4, 6b e 9 da lei complementar número 10 de 1º de novembro de 2023. Passando à ordem do dia, o senhor presidente submeteu em primeiro turno de discussão e votação o projeto de lei complementar número 1, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Submetido em segundo turno de votação, o projeto de lei complementar número 2, sendo o mesmo aprovado com 2 votos contrários do vereador Roni Augusto de Almeida e Edmar Júnior Louredo Filardi, e 6 votos favoráveis dos demais vereadores. Na discussão, manifestou o vereador Juvenal e ponderou que estão sendo criados 8 cargos comissionados e que alguns cargos entende como necessários, tais como o setor de compras, o departamento do meio ambiente, o de comunicação social, o departamento de turismo, onde existe uma sobrecarga de funções, havendo a necessidade de adequação. Quanto ao cargo de monitor de transporte, concorda com a criação do cargo devido à sua necessidade. Disse que existem outros cargos convencionados que estão sendo criados, porém não entrará no mérito da administração, apenas pede respeito ao seu voto sobre os projetos. Pede que, quando se colocar um profissional nesses cargos, que seja feito de forma a atender o município e não a boa vontade de terceiros, a questão pessoal para ofertar emprego. Acha um desrespeito ao fato da administração usar os cargos para atender a um pedido de vereador. Isso seria uma injustiça. Pede que sejam os cargos providos com responsabilidades, que é um direito do Poder Executivo organizar a estrutura administrativa, mas acha que os cargos devem ser preenchidos observando o mérito e a competência. Espera que não seja cargos políticos e espera continuar confiando na administração. O vereador Edmar disse que possui algumas dúvidas sobre alguns pontos, pede vistas de 15 dias para esclarecê-las. O senhor presidente solicitou ao vereador Edmar reconsiderar o seu pedido, já que os projetos de lei complementar 01 e 02 estão atrelados, sendo que o projeto de lei complementar número 1 já havia sido aprovado. Foi acatado o pedido e retirado o pedido de vista solicitado ao projeto. O senhor presidente Alessandro informou ao vereador Edmar que lhe será assegurado o pedido de vistas por ocasião de segundo turno do projeto, na próxima sessão. A vereadora Luciene reitera as palavras do vereador Juvenal. Diz que não vai entrar no mérito dos projetos, por serem de autonomia do Executivo, que as pessoas, ao investirem nos cargos de confiança do prefeito, que tenham respeito para o cargo e os exerçam de forma responsável e com competência, que tenham respeito com a pessoa dos vereadores, que são os representantes do povo, que sejam escolhidas pessoas que realmente tenham competência e prestem bons serviços ao povo. Pede que seja revisto os vencimentos do cargo de menor escalão, tais como pedreiro, motorista e outros, que estão na classe de salariados. Portanto, faz esse pedido por ser uma antiga reivindicação dos servidores.
Disse que há necessidade de uma política salarial justa e há muitas cobranças com vereadores sobre isso. Pede a possibilidade de melhorias na remuneração e incentivos para esta classe. Sobre o Departamento de Compra e a criação de Departamento de Meio Ambiente, entende estar incorreta. O vereador Greiso disse que se estão sendo criados cargos, então que seja provido por pessoas aptas e competentes, e pede que haja melhoria salarial para os operários, os motoristas, os operadores de máquinas, pedreiros e outros, pois esse serviço vem cobrando com muita razão. O vereador Wesley pediu que haja responsabilidade para com os cargos públicos e que haja justiça salarial. Ressaltou que confia no prefeito, que não tem decepcionado e tem feito o melhor para a cidade. O vereador Roni menciona que foram suprimidas horas extras dos motoristas, as quais estão reclamando. O vereador Wesley disse que existem cargos comissionados cujos servidores não respeitam nem mesmo o vereador, que tem servidor comissionado que não atende sequer um telefonema, e que nesses cargos tem que ter pessoas que respeitam o vereador e a população, pois as demandas levadas pelo vereador têm de ser respeitadas, que às vezes ocorre de ofícios mal respondidos, e acredito que isso é falta de compromisso do servidor. Tem de haver melhorias e cobranças. Os servidores têm de dar uma resposta às demandas da população, por isso se utilizam da Câmara para fazer os pedidos. Que criar cargos como propostas políticas é contrário, mas cargos com responsabilidade e dedicação concorda que sejam criados. É importante que o prefeito exija melhoria nos atendimentos. O vereador Azemar disse que se trata de um projeto polêmico, onde falam que é para beneficiar pessoas por promessa política, que tem de ser de cargos que estejam disponíveis ao servidor público para serem exercidos com dedicação e competência, e não como promessa política. No expediente de pronunciamentos, manifestou o vereador presidente que elogiou a discussão promovida através dos projetos de lei ora votados. Disse que todos fizeram as mesmas reclamações sobre os atendimentos dos ocupantes dos cargos comissionados e que os vereadores têm sim que dar palpite, pois os vereadores são os fiscais, que muitas vezes são tratados com indiferença. Disse ser necessária a reformulação dos cargos, e isso não significa que nisso tem que ser colocadas pessoas sem perfil para ocupação do cargo. Mencionou que eles mesmos, como vereadores, passam pelo crivo da população e que pensa que, para os cargos de confiança, também deveriam passar por um processo seletivo mínimo. Além do mais, alguns comissionados entendem que tem carga horária, mas o secretariado está à disposição do município e que cada um precisa ser colocado no seu devido lugar e, ao mesmo tempo, é necessária a reformulação. Questiona os servidores de cargos comissionados o tempo todo dentro da prefeitura e pensa que pode até ser odiado por grande parte deles. Destacou que uma boa parte dos comissionados já ocupa outros cargos, sendo necessária a adequação da estrutura e também a cobrança na prestação de serviços. Elogiou mais uma vez a discussão acerca do projeto e que foram autorizados cargos e não os ocupantes dele. Nos pronunciamentos finais, foi dada a palavra ao vereador Wesley Rodrigo da Silva, que cumprimentou a todos e quis sanar sua dúvida acerca da votação dos projetos da reunião. Solicitou ofício ao setor da educação para esclarecimento de um acidente ocorrido na Escola Municipal Adélia Moreira Rocha, entre um aluno e um professor, sobre uma suposta cadernada, que não foi dado retorno sobre o acontecido, e que entende que se chegou até o vereador, necessita de resposta. Parabenizou o prefeito sobre a conselheira Vanessa Júnior, que trabalhou 19 anos no município e que foi aprovada em outro concurso, solicitando um reconhecimento oficial da Câmara para a servidora. Em seguida, falou o vereador Roni Augusto, que cumprimentou os presentes e mencionou sobre a escuridão da rua Raimundo Caldeira, Rua do Sabão, e conserto dos mataburros da zona rural, principalmente na estrada de Senhora da Glória, além da limpeza do mato nas porteiras das mesmas estradas, solicitando ofício para tanto. Dada a palavra ao vereador Juvenal Caldeira Neto, este cumprimentou a todos os presentes e disse sobre os salários dos servidores públicos do município, pois entende ser os mais baixos da região, mas que, ao mesmo tempo, existe uma grande quantidade de servidores na prefeitura. Entende sobre os questionamentos acerca dos salários, mas há também uma necessidade de reordenamento, pois o serviço público não consegue andar, e diante disso fica difícil cobrar. É necessário que entendam que, para receber o salário, precisam trabalhar. Mencionou a situação de servidores que não cumprem a carga horária mínima e que é o desconhecimento de todos os vereadores. Disse ter feito uma pesquisa na prefeitura que é aquela que mais paga horas extras e que talvez seja para compensar os salários dos servidores, e que por isso é necessário que a situação seja reorganizada. Comunicou ao pessoal de Senhora da Glória, Caquinha de Lambeirão da Serra, que na próxima sexta-feira será encaminhada uma equipe da prefeitura para atendimento local à população e pediu que possa, inclusive, ser estendido para outras localidades. O vereador Edmar Júnior, em sua fala, também cumprimentou a todos e mencionou sobre os ofícios emitidos, que às vezes parecem banais, mas que têm sua importância, tendo citado o exemplo do ofício que fez para a colocação de um cadeado, pois cada pedido tem sua necessidade. Falou também sobre a defasagem do salário dos servidores, que alguns deles os procuraram, mas que ele acabou concluindo que os salários não são ruins, pois as suas compensações, e que quando das reivindicações, os servidores têm que ter bom senso.
mencionou sobre a atual administração ser eficiente quanto aos pagamentos dos servidores e que, apesar de ser novato, ele está aqui para contribuir e pede a paciência de todos. Com a palavra, a vereadora Luciene, que solicitou ofício para conserto das estradas e limpeza dos becos das estradas do Salobo e Buracão. Deixou registrado que essa semana fora coagido por um veículo da saúde da Prefeitura de Santo Hipólito na estrada durante uma viagem, quando este encostou várias vezes na traseira do seu veículo, piscando os faróis com freadas bruscas, acionando buzina, forçando que ela desse passagem sem ter condições dele ultrapassar. Segundo a testemunha de dentro do veículo, o motorista afirmou que não gostava da pessoa de Luciene e não importava de assustá-la, pois não gostava dela. E quando fala em valorização de servidores, tem que ser valorizado aqueles que de fato merecem. Disse não ser boba e que sabe onde começa e termina seu direito, e por isso vai registrar um boletim de ocorrência. Disse que estava próximo da roça do Brejo e passou pelo veículo. Depois, o mesmo veículo a encontrou próximo a Curvelo, onde o motorista disse dentro do veículo que não gostava de sua pessoa e queria pressioná-la na estrada, e que tudo fora presenciado pelos ocupantes do carro. Inclusive, um dos ocupantes posteriormente ligou para ela para contar o que tinha ouvido dentro do carro, mas exige respeito como servidora, cidadã e vereadora. Informou que não foi à prefeitura para reclamar e perder seu tempo, mas que irá à polícia e, caso ocorra algo com ela na estrada, esse motorista será o primeiro a ser questionado, deixando aqui registrada sua revolta. Com a palavra, o vereador Juvenal disse da gravidade do que for exposto pela vereadora Luciene e falou que os senhores vereadores têm que estar juntos enquanto colega de trabalho e com registro de boletim de ocorrência que a Câmara encaminhe isso à Prefeitura, pois as cobranças e atitudes devidas. O senhor presidente concordou com o vereador Juvenal, determinou que assim seja lavrado o boletim de ocorrência, que o jurídico da Câmara tome as providências devidas com relação ao caso, para que atitudes possam ser tomadas. Deixou todo o aparato da Câmara à disposição, dizendo que o vereador jamais será cerceado nesta casa. Foi dada a palavra ao vereador Grace, que cumprimentou a todos e esclareceu sobre a indicação do vereador Edmar, que já está havendo recolhimento dos animais na rua. Solicitou a expedição de ofício para a colocação de placas na entrada da cidade. Quanto às horas extras pagas no município, disse que entende ser necessário esclarecimento quanto ao cumprimento das mesmas pelos servidores. Solicitou ofício para a pintura dos quebra-molas na cidade e reparo daqueles que estão irregulares. Reforçou a expedição de diploma em homenagem à servidora Vanessa. Em seguida, falou o vereador Azemar Nunes de Lima, que cumprimentou a todos e deu boa-vinda a todos, agradecendo os serviços prestados pelo servidor Né e toda a sua equipe. Agradeceu também a enfermeira Miami pelo belo trabalho e também a secretária Morgana e toda a sua equipe. Esclareceu sobre a roçada dos becos e mata-burro das estradas, informando que, em conversa com o prefeito, esse garantiu que agilizará essa demanda com urgência. Por fim, o vereador Wesley cumprimentou a todos e declarou seu apoio à vereadora Luciene pelo ocorrido e que isso não pode ocorrer com ninguém. Solicitou ofício ao setor de educação para esclarecer sobre o fornecimento de uniforme escolar e também um material escolar a ser distribuído pela prefeitura, o que deveria ter ocorrido no início do ano. Pediu também ofício sobre o grotão e lameirão do Paraúna, pois no local passa muita água e que possa haver o conserto do acesso, pois dá a necessidade de dar uma volta de cerca de 10 km devido ao estrago ocorrido. Pediu também que Neio possa mandar uma máquina para o lameirão de Paraúna para o conserto da estrada em geral. Também parabenizou o servidor Neio pela efetividade nos serviços. O presidente Alessandro esclareceu sobre o segundo turno dos projetos para a próxima reunião do dia 4/4/2025 e também que o projeto sobre os fogos de artifício, caso seja adequado, poderá ser votado em primeiro turno. Solicitou que o jurídico encaminhe ofício para a Prefeitura para que sane as dúvidas dos senhores vereadores e que as respostas possam ocorrer até o dia 30/3/2025. Convidou a todos para o evento que ocorrerá no dia 4/4/2025, às 19h30, sobre o Dia Mundial da Saúde. E pediu para que a próxima reunião possa iniciar às 17h30, com o que todos concordaram. Pediram a palavra o vereador Edmar, que manifestou seu apoio à vereadora Luciene pelo ocorrido. Estando cumprida a finalidade da reunião e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos, convocando a próxima reunião ordinária para o dia 4 de abril de 2025, sexta-feira, às 17h30. A ata, então, só tem observação em relação ao sobrenome de Roni. Coloca a ata em votação. Com a palavra o vereador Roni. A ata, lida? Com a sua observação, tá? É a ata, a leitura da ata.
sobre o meu nome? Aí ela, sim, ela vai consertar, ok, Pode né? consertar. Tá, vereador Júnior, Aprovo. Greicio, Zemar, Wesley, Aprovo. Luciene, Juvenal, Aprovo. vereador Wesley. Fica aprovado, então, a ata lida referente à reunião do dia 21 de março de 2025. Nós temos também aqui algumas correspondências, senhores vereadores. Ofício de número 58, de 27 de março de 2025. Encaminhamento da prestação de contas anual do exercício 2024. Já se encontra aqui, é um livro bem grande, mas eu deixo aos cuidados, senhores vereadores, tá? Se vocês quiserem estar dando uma leitura, acompanhando, ou até mesmo se quiser fazer a retirada para levar para casa para dar uma lida, só faz o protocolo do ofício aqui com as meninas e vocês podem estar, né, retirando, dar a leitura, traz, o outro leva, ou pode estar fazendo a leitura aqui mesmo. Eu preferi não fazer cópia para vocês, para não ter, né, um desgaste, visto que vai estar aqui. Se vocês quiserem retirar para dar uma lida, fiquem à vontade, não tem problema não. Só deixar um protocolo aqui de retirada, tá bom? É a prestação de contas, Luciene, referente a 2024. Nós temos também aqui o ofício 016, a resposta do ofício 054, encaminhado a pedido do vereador Juvenal. Já tem a cópia aqui. Já peço às meninas para deixar na mesa de Juvenal, por favor, a resposta. Temos também o ofício que nós encaminhamos para a CEMIG, também teve assinatura de todos os vereadores. Foi o ofício referente o pedido do vereador Juvenal, que teve assinatura de todos, também está a cópia aqui. Eu deixo primeiro para o Juvenal, se o pessoal quiser a cópia, por favor, Wesley, passa para mim. São esses dois ofícios que nós recebemos aqui na casa. Senhores vereadores, nós temos em caminho para as comissões a proposta de emenda 01 à Lei Orgânica do Município de Santo Hipólito, que acrescenta o artigo 149A da RT e 149B da IRT, 149C à Lei Orgânica do Município de Santo Hipólito, Minas Gerais. De autoria do vereador Edmar Júnior Louredo Filardi, Roni Augusto de Almeida e Wesley Rodrigo da Silva. Encaminho para as comissões, para que vocês, então, façam análise, para que nós possamos, então, pautar na próxima reunião. Já peço às secretárias para escanear e jogar no grupo, para que os vereadores tomem ciência e as comissões marquem, então, o estudo referente a essa proposta de emenda. Nós temos o projeto... Deixa eu ver aqui... Projeto de Lei 4/2005 da autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de créditos. Esse já foi encaminhado para vocês, ok? Então, hoje nós temos encaminhado somente essa proposta da emenda à lei orgânica de autoria aí dos senhores vereadores, né? O Wesley, Júnior e Roni. Então, ele junto com os outros dois projetos que estão já encaminhados aos senhores vereadores. E aí passa, então, a ter... Já foi encaminhado. Então, nós temos o refis, nós temos a operação de crédito e agora o projeto de autoria aí dos 3 vereadores. Fica, então, 3 matérias para estudos e análise das comissões dos demais vereadores para que nós possamos, então, deliberar. Lembrando que os outros 2 projetos, que é do refis e a contratação de crédito, prazo na próxima reunião já vence relativo às comissões, tá? De emissão dos pareceres das comissões. Na próxima reunião, o prazo já esgota. Agora, com relação a esse projeto, ele já está dentro do prazo, tranquilo. Lembrando que nenhum dos 3 projetos tem pedido de urgência. Chegou na outra reunião, já foi encaminhado para as comissões. O prazo dele vence na próxima reunião para... Não, essa operação de crédito de empréstimo.
do empréstimo, tá? E o Refis, esse projeto do Refis, ele veio à casa o ano passado, lembra, Luciano? E nós retiramos ele por se tratar do período eleitoral, né? As assessorias nos alertaram para tirar, porque ele ia em desencontro, né? Teria isso, ele retornou. Mas é aquele mesmo projeto, só foi reencaminhado para este ano, tá bom? Esse projeto aí, ele tem tudo medido de urgência? Nenhum tem pedido de urgência, tá? É só os prazos da comissão que vence relativo a esse do Refis e da operação de crédito. São de 15 dias. Senhores vereadores, nós temos, então, o projeto 01 e o projeto 02, que passou pelas comissões e também pela discussão e teve aprovação em primeiro turno, tanto um quanto dois na última reunião. Então, está agora novamente em pauta para votação sem discussão em segundo turno. Lembrando que na última reunião, o vereador Júnior pediu um prazo para... perguntou se, né, na próxima reunião teria esse tempo para que ele pudesse tirar algumas dúvidas. Eu determinei que fosse encaminhado um ofício, não sei se houve essa necessidade. Eu passo, então, para o vereador Júnior, sem a emissão do voto, só mesmo para, se quiser fazer alguma observação da dúvida, com relação a se foi encaminhado esse ofício, se não foi. E você lembra, sabe dizer que foi na terça-feira? Então nós cumprimos o nosso prazo, e o prazo que foi aqui definido, acordado, que nós encaminharíamos esse pedido, essa informação do vereador Júnior, e que eles deveriam encaminhar antes da reunião para sanar a dúvida do vereador. Né? Não foi esse o combinado, gente? Então não foi enviado. De qualquer forma, eu volto a palavra para o vereador do que ele vai aí, vai definir com relação à dúvida dele, para que eu possa dar prosseguimento, então, à votação. Júnior. Bom, a falta de retorno, né, da administração, eu não vou travar o projeto, não. Vou deliberar, porque você coloca em votação ou discussão. Não sei se no segundo turno é proveniente de discussão ou só votação. Só votação. No seu caso, vereador, se você quiser fazer uma discussão, sim, porque nós fizemos esse acordo de que você, mesmo se o segundo turno não cabe pelo regimento interno de discussão, mas eu daria esse espaço devido à sua dúvida. Então, você tem esse tempo para fazer discussão, exceto os demais. Então, você tem a palavra para fazer discussão, sim, do projeto, tá? Tá, vamos lá. Foi colocado algumas observações sobre questão de determinações de órgãos superiores. Era uma dúvida que eu tinha, ela não foi sanada. A questão do nosso voto é um entendimento único. Então, assim, cada qual com seus argumentos, com seus artifícios, com suas ideologias, né? E a gente respeita todos. Nesse caso, eu acho que foi até uma falta de respeito que não custava responder. Talvez não mudasse o meu entendimento do voto, mas demonstraria uma lisura no comportamento dos dois poderes. Eu penso que essa determinação que foi feita, ela é passível de entendimento de cada um, não é uma obrigatoriedade. Exemplo, tivemos aqui recentemente um concurso, onde esse concurso ele poderia ter sido inserido os cargos de monitor escolar, que já é uma exigência. Né, depende de um monitor no transporte escolar. De fato, isso era uma lei e a gente perdeu essa condição de inserir no concurso. Como atrelou tudo, a gente passa a entender que é o seguinte, que é uma aceitação nossa, mas essa aceitação ela passa a ser conjunta nos dois sentidos, que era o da lei, que foi aprovado por todos nós, só que tem a questão da estratégia do organograma político, aí vai o entendimento do prefeito, a gente respeita, eu não estou aqui para entrar no método de quem vai ser, não. O meu problema não é econômico, meu problema é com a condição de... Ele poderia, sim, tem o direito de fazer, de incrementar o projeto, só que
como a gente está aqui todo dia, né, fazendo indicações, fazendo pedidos, e a gente sempre tem a narrativa, o entendimento e a resposta de falta recurso. Ok, tudo bem, é no entendimento do prefeito, é no tempo dele, é de acordo com a necessidade dele. Eu sei que, quando é possível, ele nos atende. Só que essa questão dos cargos, ela vai gerar um custo mensal. Não sei se os senhores estão lembrados, mas em média 136 mil, se eu não estiver enganado. Alguém, eu acho que foi você, Juvenal, que fez esse questionamento do impacto. Não sei se você tem esse número aí. E aí, como a gente está iniciando o mandato, a gente fez algumas visitas, a gente tem ouvido pessoas, tem ido em busca de informações, né, para orientação, para até mesmo fazer essas indicações ao prefeito. E a gente depara com inúmeras circunstâncias, que a gente sabe que não se resolve da noite para o dia, que não vem no mandato estudado, vem de outros mandatos. Mas, ainda assim, quando se mexe com o custo, eu entendo que é um custo alto e que poderia atender e sanar pequenas demandas. Vou dar um exemplo aqui, eu, o Rony e o Gleice, estivemos na creche escolar, fomos bem recebidos, a gente, né, teve um entendimento que as crianças estavam sendo bem tratadas, que tinha um ambiente limpo, organizado, tinha pintado recentemente, estava com a carinha melhor a creche, parece que tem uma proposta de uma brinquedoteca, alguma coisa assim, mas ainda assim a gente faz as observações da gente. Quais são? Não tem um material didático decente, que também não estou ocupando o dado por isso, que já não tinham em outras gestões, não se tem um parque, então faltam insumos para que as crianças tenham melhor qualidade. E esse dinheiro poderia sanar uma dessas questões. Então a gente vem aqui, dispor do voto da gente, e a gente escuta inúmeras narrativas na rua. E é entendimento de cada um, de respeito o entendimento do outro, mas gostaria que respeitasse o da gente também. Eu vou me manter contra o projeto, mesmo que meu voto seja vencido, mas eu estou de cabeça tranquila no sentido de que eu estou sendo coerente com aquilo que eu vi, com aquilo que eu presencio. O Juvenal chegou a abordar uma condição que talvez nem todos os cargos seriam utilizados, mas aí é uma questão, né, do prefeito, amanhã havendo a necessidade, vai utilizar, porque ele está dentro da lei, tem a legalidade para isso. E a gente fica, de um certo modo, chateado, porque fica parecendo que a gente está votando contra as pessoas. Não é contra as pessoas, não. Hoje são contra as pessoas porque o momento é do Dário. Mas amanhã pode vir outro prefeito, vão colocar outras pessoas. Então, eu não votei contra o Luciano e não votei contra o Juvenal. Eu não fui de acordo com o cargo que, teoricamente, eles iam ocupar, que eu nem sei quais nomes. Então, eu, presidente, vou votar contra, não contra o Dário, não contra as pessoas que vão ser alocadas nos cargos, é contra o meu princípio e o valor que eu defendo, eu não posso ir. Então, assim, só que para que, né, que fique entendido que a gente não está votando contra as pessoas, que já teve essa, você não quer que fulano vá, eu não tenho nada a ver com fulano, a administração do Dário, ele coloca e tira quem ele quiser, ele tem legalidade para isso, ele tem poder para isso. Eu só sou contrário pelos motivos que eu expliquei aqui agora, que o valor, no meu ver, é um valor interessante para o município, que a longo prazo essas pequenas demandas poderiam ser sanadas. E eu sou a favor do comum, não do individual. Nesse caso dos cargos, é a questão do individual. Eu dei um exemplo da creche que nós temos ali por volta de 30, 40 crianças, não sei o número preciso. Esse valor, por exemplo, de um mês, sanaria todos esses problemas. É só o meu entendimento. Obrigado pela oportunidade. Gente, então a gente considera, sim, válida a questão da observação do vereador Júnior, e uma das coisas que nós fizemos quando nós passamos o projeto aqui em primeiro turno, seria justamente fazer essa análise de informação para o Executivo. Não em relação à constitucionalidade do projeto, porque a assessoria já tinha dito que estava ok, mas sim as informações com relação ao impacto, como o vereador Júnior, né, explicou, dando essa resumida aí. Qual seria o impacto? Claro que nós estamos votando cargos. Quem vai colocar não é prerrogativa do Executivo. E uma das situações que o vereador Gleice falou, a importância de alertar o prefeito, e teve outros vereadores que seguiram na mesma toada, de colocar pessoas que realmente consigam desempenhar a função, porque senão nós estaremos criando cargo, o prefeito vai colocar pessoas, mas que vai gerar, na verdade, um gasto, mas sem resolução. E, por outro lado, há um número de cargos ali que, segundo o prefeito na explicação para outros vereadores, que não serão suprido todas as vagas. Então, não chega a ser essa casa dos 100 e poucos. Mas, como o vereador Júnior falou, poderá entrar outras gestões e ocupar todos, né, Luciano? E aí gera um cargo, um desgaste maior. Então, a gente espera aí, né, voltar, até mesmo, gente, mesmo não estando em discussão, quebrando esse protocolo que vocês quiserem aí, né, a gente está dentro do tempo, que só tem essa pauta, se quiserem fazer mais uma observação, se a gente for para o segundo turno, porque realmente é uma matéria que ela é preocupante, sim, uma estruturação que está precisando de ser organizada, mas
levando em consideração alguns percalços que nós já tivemos com alguns funcionários sem a responsabilidade para com o cargo, nos leva sim a preocupar, né, Juvenal? E a gente já tem cobrado isso, puxado a orelha dos funcionários. E, por outro lado, justamente, por mais que o município avançou, ainda precisa de investimento em alguns lugares e a gente precisa, de fato, reter o máximo de recurso. Mas eu prefiro voltar até fazendo essa quebra do correto, do rito aqui, para que vocês façam essas últimas observações e a gente coloca o segundo turno. Eu quero deixar bem claro para a população que está nos assistindo que, às vezes, as pessoas, quando vê votando o cargo, já vê votando a pessoa. Não, nós não sabemos. Nós podemos até fazer aqui uma teoria da conspiração, quem que seja, para a cidade ser pequena, né, Luciana? Sim. Mas nós estamos votando cargo, que fique claro para quem está assistindo, que é obrigação dos vereadores votar leis. Nós estamos votando aqui uma estrutura do município para que ela caminhe melhor. Agora, se essas pessoas serem ocupadas, não tiver competência, não é uma responsabilidade, nós não executamos, nós legislamos. Então, aí é uma responsabilidade que a gente deixa com o executivo, como que será o seu quadro de funcionário. Luciane, gostaria de fazer uma reobservação? Por favor. Eu queria te fazer um pedido. Eu gostaria de ficar, para dar meu voto, a última de todas, você deixaria, por favor? Que eu fui muito também cobrada, esse projeto está muito falado, reclamado, até porque, senhor vereador, os vereadores, foi muito questionado as questões do cargo, que o senhor vereador Júnior citou, foi esse de monitor. Porque as pessoas que estão na lista, esperando, aguardando vagas aí de serviços gerais, questionaram muito a questão de quem ocupa um cargo de serviço geral poderia ocupar qualquer um desses outros cargos, que está tirando a oportunidade deles, que prestaria o concurso, aí o povo leva para o outro lado. Então, assim, está sendo muito polêmico e muito reclamado, até porque eles não tomaram a posse deles ainda, estão todo mundo reclamando, entendeu? Estão muito pressionados. Então, eu queria ouvir a opinião de todos. Vereadora, até se vocês me permitem, e é preponderante que a preocupação do vereador Grécio com relação a isso. Então, a gente percebe, Wesley, que a preocupação da população, ela se dá de igual teor, Luciane, e questionada para todos os vereadores na mesma batida, Júnior. E o que a gente tem que explicar é porque nós somos representantes do povo e o povo traz para a gente o que não leva para o executivo. E o que fique claro, Luciane, e eu acho que essa resposta me ajudaria muito nessa questão que você falou, é o seguinte, que a estrutura que está sendo votada aqui são cargos de confiança. Eles não poderão assumir o cargo, por exemplo, do senhorzinho que fez o concurso para serviços gerais e ele está com medo de não receber posse porque o assistente administrativo ou coordenador administrativo que nós estamos votando vai ocupar o lugar dele. Não pode. E aí vale-se a autoridade nossa como fiscalizador de não aceitar. E eu tenho a plena certeza que o prefeito não colocaria. Não, sim, o monitor não é cargo sim, de confiança. Mas o monitor que está sendo votado aqui, eu me corrige se eu não observei muito, o Juvenal sempre muito atento, ele não está entrando como cargo de confiança aqui nesse projeto está. Processo seletivo. Então, veja bem. Tá. Então, cargo de monitor não será ocupado assim, por cargo que as pessoas estão em casa ouçam e entendam. O processo, o cargo de monitor está sendo abrindo vaga para processo seletivo. Qualquer pessoa pode pleitar ele. Não que passar na prova. Está criando o cargo. Ele não está sendo empregativo a e nem B. Sim. Ele vai ser qualquer pessoa que quiser concorrer, ainda pode concorrer. Exatamente. O que acontece nessa lei, como o Júnior explicou... Isso que as pessoas estão entendendo, que quem está na lista de espera... Não pode trocar. Mas, de outra forma, de qualquer forma, se ele estivesse no concurso público, a pessoa poderia ter concorrido ele também, sim, né? Mas aí nós voltamos lá atrás, com relação à lei que nós votamos junto com o do concurso, que foi para educador físico do NASF, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, epidemiologia, agente de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro. E aí... Eu digo que concordo com vocês que houve esse equívoco de, nessa lei
lá, poderia ter entrado essas 2 vagas do monitor. E aí eles esqueceram, ou não estava ainda no permito juvenal, que está mais antenado com as leis escolares aí, se lá naquela época já estava pedindo monitor. Então, o que aconteceu? Nós votamos esses cargos que vai ter que ter o processo seletivo, que ainda tem essas vagas, e é por título ou prova, e eles esqueceram de colocar essas 2 vagas. Então, o que aconteceu, vereador? Eles aproveitaram esse projeto que está criando os cargos de confiança para colocar essas 2 vagas de monitor, que quando tiver o processo seletivo, essas 2 vagas vai ter que entrar nesse edital lá. E aí, quem que vai concorrer? Dário vai poder nomear fulano de tal, não. Vai ter que estar para concorrer à prova igual do concurso. Então, ou seja, esses cargos que o pessoal está com medo de que vai ocupar as vagas de quem fez o concurso, né, de jeito. E se o prefeito fizer isso, nós temos que entrar com mandato de segurança, porque não pode. Como que Juvenal está nomeado como assistente administrativo ou secretário X e Y, ele vai inventar varrer rua, ou ele vai ser motorista, ou ele vai ser enfermeiro? Não, ele é assistente administrativo, o cargo dele é dentro da prefeitura, ele vai ficar lá. Inclusive, nós já estamos olhando alguma coisa na nova estrutura do concurso, que tem algumas pessoas fazendo outra função. Para trás, valia isso, porque não tinha concurso e estava desfalcado. Mas, da agora para frente, cada um no seu quadrado. E nós vamos fiscalizar isso sim. Quem é motorista vai para motorista, quem é professor, quem fez para a sua vaga. Então, pode explicar isso para a população, que os cargos do concurso, inclusive, até para informação, o vereador Gleice até já apurou, e eu também, hoje já começou a chamar, Juvenal, o pessoal do concurso, antes mesmo. Então, o departamento já está encaminhando as cartas e tem 5 dias, população, e o pessoal que passou, 5 dias para entregar toda a documentação para tomar posse. Então, ou seja, essas pessoas tomarão posse. Essas vagas não têm correlação, para que fique resumido. Cargo comissionado aqui não tem correlação nenhuma com o concurso, ok? Concurso vai tomar posse aqui, o prefeito vai nomear outras pessoas aqui, que é a confiança dele. Okay? Hoje a minha preocupação também era essa, para prejudicar o pessoal passando no concurso. Eu liguei para o prefeito hoje, conversei com ele, falei assim: ô Dário, esse projeto é um pouco polêmico, a gente discutiu muitos projetos lá, e eu gostaria de saber de vocês que vai prejudicar os concursados passar no concurso, vai ter muita gente esperando aí no cálculo. Ele falou sim, que não ia prejudicar o pessoal do passar do concurso. Ô, Júlio, você sabe de qual os cargos que estão aí? Podia citar uns 3, Juvenal, tem aí? Só para vocês terem uma ideia. Tem aí, Juvenal? Poderia ler para mim os que estão sendo criados? Vamos em parte, enquanto o Juvenal acha lá. Vamos em parte. Assessoria de marketing. Não teve essa vaga no concurso. Então, ou seja, ninguém vai ocupar e é de confiança. Divisão de esporte, cargo de confiança, ninguém teve no concurso. Inclusive, na Secretaria de Esporte, que eu achava que nessa lei que eles mandou os 2 cargos de monitor de ônibus, deveria ter vindo 2 instrutores de esporte. Você parou para pensar que agora todo mundo voltando para o lugar, quem que vai dar treino? Tinha que já ter tido também aqui, já deveria ter tido aí. Não colocou. E aí, vai desviar alguém? É por isso que a gente, quando a gente pede vista, quando a gente vai em busca de informação, é porque o voto aqui, depois de ele dado, do projeto aprovado, fica inviável refazer, não existe. Aprovou, acabou. Então, assim, a gente tem que buscar o máximo de informação possível e ser coerente, dentro daquilo que a gente acredita que seja normal, que seja o melhor para o comum. E às vezes a gente é criticado por isso. Você sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar votando uns pedacinhos de lei até adequar ele 100%. Veja bem, nós votamos aqui uma lei de processo seletivo, esqueceu 2 vagas, Gleice, de monitor de creche. Teve que aproveitar essa lei de comissionado para encaixar ela. E quando começar a colocar todo mundo no concurso e que voltar as pessoas que estão no esporte, que tem, eu acho que 1 ou 2 desviados de função, vai ter que voltar mais um pedaço de lei para criar mais 2 vagas de instrutor de esporte quando tiver o processo seletivo. Então, a gente vai ficar emendando. Por que não chame Juvenal deu essa ideia, quando for construir os processos seletivos, quando for construir os concursos, para que esses desavisados não chamem os vereadores que estão no meio, para que eles possam ajudar a construir o projeto, diminuir até o estudo da matéria, porque ao construir, Rony, o projeto junto, você já aprenderia ele todinho, vocês não iam falar, não, já está sequinho, só para chegar aqui e votar, Juvenal. Aí constrói lá. Está vendo tanto que está faltando? Eu estou aqui dando uma ideia do esporte. Não tem, Luciene. Aí,
vai ter que mandar mais, no meu conceito, se precisar de rodar o esporte de fato, voltar cada um para o seu lugar, vai ter que mandar mais 2 vagas de instrutor, um para aqui e um para a Senhora da Glória, porque o menino é contratado, não vai poder ter, e abrir processo seletivo. Ou, no mínimo, fazer uma contratação direta, visto que não tem vaga no concurso, pode fazer. Entendeu? Então, assim, os projetos estão vindo muito trupicando. Né? Alguma observação, Juvenal? Bom, primeiro, gente, eu gostaria de parabenizar o Júnior, porque eu acho que é muito nobre de sua parte assumir, né, a sua ideologia, a sua opinião, porque eu acho até injusto, né, a partir do momento que essa casa deixou um tempo, deixou um espaço para que a prefeitura viesse justificar aquilo que gerou dúvida, né, aqui dentro dessa casa, e infelizmente me parece que não aconteceu, né? Talvez, eu não sei se o Gleice, que é o representante lá, se ele tem alguma informação a respeito, acredito que não tem também, né, Gleice? Então eu acho que isso é um pouco frustrante para a gente, né? A gente precisa trabalhar em parceria, mas a parceria tem que vir de ambas as partes, né? Só para responder a pergunta sua aqui, os cargos que foram citados foi gerente de divisão, gerente de departamento, né, compras, gerente de divisão meio ambiente e de comunicação, coordenador e de turismo, coordenador administrativo, que é na educação e desenvolvimento social, e os 2 cargos, que é o de monitor e que é os de concurso, né? Pois bem. Então, gente, eu acho o seguinte, eu, né, como já dei minha opinião a respeito, e já tenho uma opinião também com relação a isso, porque eu conversei diretamente com o prefeito, e até por isso que eu dei o meu voto favorável, eu seria injusto de chegar aqui hoje e pedir ou falar que não concordaria com o projeto, ou até mesmo pediria uma vista. Mas eu acho, Júnior, que você tem total autonomia, independente do que vai acontecer aqui hoje, até mesmo de pedir sua vista. Porque você solicitou uma coisa na administração e não foi recebida sua resposta. Então você não está contra ninguém, nem está contra a administração, não, você está precisando de respostas, e você não teve. Então você, assim, na minha visão, você tem total autonomia de chegar aqui mesmo, como estou dizendo, que eu já tenho uma opinião formada, sou favorável ao projeto, mas acho que se você tiver essa opinião de pedir vista, você tem total liberdade para isso e dentro do seu direito, né? Agora, com relação aos cargos, eu vejo sim que é realmente de fato necessário, e às vezes as pessoas que questionam, eles não buscam informações devidas, né? Muitas pessoas, a gente sabe que tem pessoas que está fazendo isso, está tirando o recurso de um cargo para dar outro, e não procura as informações devidas para que eles tenham um conhecimento com relação a isso, né? Eu gostaria de esclarecer, gente, que isso aqui, esse projeto, nós não estamos assumindo a responsabilidade com a questão financeira da prefeitura, não. Veja bem, dentro do projeto aqui tem uma declaração de ordenador de despesa assinada pelo prefeito, onde ele assume toda a responsabilidade do aumento desses valores salariais de recurso, e ele assume a responsabilidade de que isso não vai interferir nem nas diretrizes orçamentárias e muito menos no pagamento individual de cada servidor. Então isso, o fato da gente votar ou não significa que a gente está mudando a gestão do prefeito, alterando valores de cargos, salário de servidor, não. Isso aqui foi um compromisso que o prefeito fez. E ele está dizendo aqui que a prefeitura tem condição de fazer isso, né? Então, se ele está assumindo um papel aqui, tem um papel registrado aqui no projeto dele. Então, isso não é uma responsabilidade nossa, é a responsabilidade do prefeito que assumiu esse documento. Então, quando eu faço uma votação favorável,
e até entendo que nós estamos, no modo antigo de dizer, deixando um cheque em branco, né, para a administração, porque tem alguns cargos aí que nós nem sabemos se vai ser usados ou quem vai ser usados dentro da proposta dos projetos, né? Mas a gente ainda acredita e confia que ele vai colocar pessoas que realmente tenham condição. Por outro lado, eu entendo que, da mesma forma que nós estamos aqui votando um projeto que aumenta cargos dentro da administração, eu acho que nós também deveríamos assumir a nossa responsabilidade, que eu tenho certeza que dentro dessa casa aqui, se nós pedirmos a opinião dos 9 vereadores aqui, a maioria vai falar que tem alguns cargos de secretaria dentro da prefeitura que as pessoas não têm competência para exercer, e aí eu acredito que se nós fizéssemos uma opinião aqui, a maioria de nós íamos falar isso das mesmas pessoas. Então nós também temos que assumir essa responsabilidade, chegar no prefeito e falar assim, ó, a população, juntamente com nós vereadores, nós estamos concordando com essa gestão de tal secretaria. Nós solicitamos que você troque. Nós temos o poder disso? De solicitar, sim. Nós não temos o poder de chegar lá e tirar uma pessoa. Mas nós teremos argumentos, teremos o apoio da população, e o prefeito terá um argumento legal também, porque nós estamos informando para ele, e a população está informando para ele, que a pessoa não tem competência. Então, eu acho que nós também podemos fazer isso, da mesma forma que nós estamos assumindo a responsabilidade aqui, de dar a ele a oportunidade de dar cargos de confiança para pessoas, nós também, eu acho, temos esse poder e essa autonomia de chegar na prefeitura e falar, olha, a maioria dos prefeitos, dos vereadores, não concorda com tal servidor em tal setor, porque realmente ele não está produzindo, ele não está rendendo. E o prefeito, eu acho, se ele for uma pessoa responsável, como acredito que seja, ele vai nos ouvir e vai nos acatar o nosso pedido de retirada desse funcionário. Então, da mesma forma que a gente está assumindo a responsabilidade, dando a oportunidade para ele de colocar pessoas, nós também temos que ter esse direito de ir lá e reclamar e exigir que seja retirado pessoas também, que não está dando credibilidade e muito menos desempenho e desenvolvimento para o nosso município. É o meu pensamento. Muito obrigado, Juvenal. É aquilo que nós falamos na última reunião, né? É começar agora a Câmara juntar os 9 e começar simplesmente a fazer um encaminhamento pedindo a exoneração. Afinal de contas, nós somos a boca do povo aqui. Se o povo não está gostando, nós temos que passar essa informação para ele. Foi o que eu disse na reunião. Existe equipe boa, existe muitos ali. E, por incrível que pareça, os bons são os que menos recebem. E as pessoas não querem ter compromisso com horário, não querem ter horário para atender, não quer ter final de semana, mas quer assumir um cargo de confiança. Então, se você é de confiança, você tem que ter dedicação exclusiva. Se você não quer o cargo, você passa para outro. Então, nós temos que começar a encaminhar. E, primeira coisa, intimar aqui, sabatinar, e, na sequência, encaminha o pedido para o prefeito para exoneração. E ele vai... creio que vai cumprir, porque foi essa promessa que ele fez aqui. Se a Câmara, em sua maioria, pedir a retirada, nós vamos fazer. Porque aí que sirva de exemplos, porque a pessoa, quando ela se dispõe a assumir um cargo, ela tem que dedicar e tem que ter competência, né? Senhor presidente, igual quando eu mencionei de ficar por último, eu fiz questão para me ouvir os 9 colegas, os 8, né, que o senhor não vota, porque eu tenho minha opinião própria, e, inclusive, votei no primeiro turno, parabenizar o Júnior, que ele é firme, isso para mim é sinal de caráter, e a pessoa tem que ser assim, Júnior, parabéns. E dizer isso aí, ó, se ele quisesse, fosse perseguidor, ele poderia ter segurado hoje perfeitamente esse projeto. Você tem todas as armas de falar, não, vou pedir visto e não vou deixar o projeto, porque eu não recebi a informação. A lei te ampara legalmente, é isso, como o Juvenal diz. Porém, por aí vocês viram. Ele viu o projeto, ele ganhou tempo, ele tirou as dúvidas, até mesmo com a gente aqui nos bastidores me perguntou, eu falava em relação a cargos, nós trocamos muita ideia, foi cobrado tanto quanto eu, mas só que a gente tem que ser digno do que fala. O que falarmos aqui, o que votarmos, falar para o eleitor lá fora. Não é votar e falar uma coisa e depois falar o que o eleitor quer ouvir lá fora, não. Isso é indigno, entendeu? A gente tem que ter esse caráter. Então, quando eu pedi isso, porque, na verdade, não é votar para agradar o prefeito e falar outra língua para poder desagradar o eleitor. Eu disse, no primeiro turno,
que eu não me meto em quem o prefeito indica de cargo de confiança em nenhum momento. A prova está aí que eu reclamei de vários cargos de confiança dele aqui. Vários não, alguns, mas reclamei. E não dou opinião de cargo de confiança que ele põe. Porém, disse também, para votar nós servimos, mas na hora que está lá no cargo, no bem bom, sabe maltratar. Se maltrata um vereador e maltrata alguns, nós imaginamos o menor que chega lá. Então, é isso aí. Nós estamos dando votando a estrutura. Igual quem ele põe, compete a ele, porque também quem está lá representa a administração dele. Agora, eu tirei a dúvida e deixar bem claro para quem está em casa ouvindo, é que esses cargos não interferem em concurso, porque uma vez que interferir nas colocações das vagas, acho que compete a todos nós lutar pelos direitos de quem fez o concurso, porque as pessoas pagaram pela inscrição, estudaram, lutaram para chegar onde chegou, e eles temem por isso. O medo das pessoas, ao procurar os vereadores e questionarem, é exatamente isso, de que eles temem que esses cargos vão ser colocados em pessoas e que esses outros cargos que estão sendo acrescentados nas estruturas aí, são cargos que poderia, eles que estão na lista de espera, ocupar. Então, deixando bem claro que não interfere nos concursados que estão na lista de espera. Eu também tenho... Sempre você liga para um carro comissionário lá do prefeito, muitas vezes não atende a gente e nem retorna. Já pensou, um vereador liga. Quando o vereador liga para um secretário, ele não está pedindo nada para ele. Pode ter certeza disso. Verdade. Certeza disso. Então, o secretário não atende o telefone do vereador. Não retorna. Não retorna. E o outro coitado da frente, o vereador que liga, atende o telefone deles? Não atende. Então, minha indignação também é essa. Se o secretário está ali, o prefeito colocou, ele é obrigado, a obrigação dele é atender, não só o vereador, quem precisa de alguma coisa com ele, não é isso? Senhores vereadores, isso é importante, a discussão sadia, onde teve várias posições diferentes aqui, e que a defesa é justamente em cima da matéria do projeto, e não do vereador. E eu acho assim, que é importante. Eu, como presidente aqui, às vezes as pessoas podem confundir, porque a irmã do prefeito vai tentar agilizar. Então, deixei bem aberto aqui para a discussão de todo mundo, faço as palavras do vereador Juvenal e que o Luciano falou, visto que eu determinei o prazo até o dia 30 para a prefeitura responder a resposta do vereador, e o vereador Júnior tivesse do dia 30 ao dia 4 para fazer o estudo da matéria, isso não foi encaminhado. Né? Então, assim, ele poderia, na forma do regimento interno da Câmara, da lei orgânica, pedir a vista no projeto, visto que na última reunião ele não pediu, o prazo não foi respeitado. E a gente vem questionando isso com relação aos ofícios, mal respondido, deu uma melhorada, mas é disso aí. Eu fiz questão, Júnior, de ligar, ir hoje no gabinete e perguntar, vocês receberam aqui o ofício do vereador Júnior, porque não deu tempo de eu te ligar. No áudio com a Marlene, eu falei, Marlene, se você tiver a oportunidade de conversar com o Júnior, ele tirou dúvida com você a respeito do que ele teve, dá uma ligada para a NET. Eu posso colocar o áudio aqui, porque ele pediu para vocês fazer um ofício e mandar para ele. E voltar até o dia 30. Eu vou entrar em contato, ou seja, não mandou. Né? Aí você paralisa um projeto desse, eu, na qualidade de presidente, eu posso convocar outra em até 15 dias, daqui 3 dias, daqui 5 dias, daqui 15 dias. O projeto vai passar? Vai, mas poderia paralisar e essas pessoas ter que esperar mais tempo até que a prefeitura responda. E se não responder nunca o projeto é pautado. Mas achei nobre, não, deixa para frente. Mas é uma situação assim, todas as vezes que tiver dúvida, encaminhar para lá, não vai responder não. Então, a dúvida não foi sanada, né, doutora? Porque a vista nos autos do projeto significa para tirar dúvida. Vista em projeto não é travando o projeto, não. As pessoas confundem. Não é oposição ao projeto. Vista é prazo de tempo para estudar a matéria. E se você pede vista, ou ter um prazo, igual nós demos para Júnior, sem pedir vista, para não ter atrapalhado a primeira sessão, e deu prazo e não mandou, então você continua com a dúvida. E aí você teve que tirar a dúvida com quem? Com os colegas. E é importante que a população também pergunte sempre os vereadores para ter a informação. Porque esse medo do povo, Júnior, ele é correto.
Mas se eles perguntar para a gente vai saber, olha, esse aqui é confiança, esse seu é concurso. Se não der para você e a gente detectar que esses cargos que nós votamos e que a pessoa está empossada e está fazendo o seu serviço, nós vamos entrar com mandado de segurança. Então, você tem a nossa certeza. Porque a pessoa fica com aquela confiança, porque senão, né, realmente, não tomou posse. Mas que bom que já está chamando hoje, antes de votar o projeto. Então, já melhorou. Senhores vereadores. Só corrigir um erro aqui. Gente, eu quero deixar bem claro, não é todos os secretários, não, tá? Alguns Exatamente. que não atendem o telefone não retornam, não é todos, não. Tem muitos secretários bons aí, você liga, atende na hora, se não atender, retorna. Tá bom, gente? Senhores vereadores, então nós passamos, antes do projeto 2, que é justamente sobre a estrutura, lembrando que, para olhar definido, que o projeto 1 teve a votação unânime, e o projeto 2, que teve a votação contra de 2 vereadores. Então, coloco em votação, cessada a discussão, o projeto de lei complementar, sem discussão. Esgotou-se essa discussão ou tem alguém que quer fazer, gente? Você não vai discutir, Já? Gleison? Todo mundo falou. Gleison, se tinha mais alguém, me desculpa. Posso já colocar, então? Tem mais alguma observação? Igual a respeito da resposta, igual o vereador Júnior relatou, e os vereadores também, está todo mundo em dúvida, eu acho o seguinte, esse negócio de, igual vai o projeto lá, pergunta, eles não respondem, isso está virando falta de respeito já. Exatamente. Está virando falta de respeito. Eu acho o seguinte, se foi lá, se eles não responderam adequado, é nós parar, não é ficar dando jeitinho. Vão parar, não respondeu, então nós não vamos atender eles também, É que muitas vezes nós ficamos aqui dando jeitinho, mas eles não estão respeitando nós. Eles estão tratando nós de qualquer jeito. E assim, Gleison, eu fiz questão de perguntar para o prefeito. Segundo o prefeito, ele não recebeu esse ofício. Por isso que eu fiz questão de perguntar para o Júnior. O Júnior falou que encaminhou o ofício. Olha aí, equipe. Entendeu? Né? É importante a gente ver. Ele disse que não recebeu. Então falou comigo, vou ligar para saber. Perguntei ele de novo, mas e aí o ofício? Não recebi. Ou seja, não chegou na mesa do prefeito. Outra Entendeu, coisa, Gleison? igual Aí, às vezes, a gente até não estou isentando o prefeito. Não chegou. Ele falou, não recebi esse ofício. Ainda perguntou, vou ligar para saber. Então, alguém recebeu, né, que o vereador Júnior está dizendo que entregou, mas não caiu na mesa do gabinete. Rayane falou que Dedé é vice-prefeito que recebeu o ofício. Pois é. Então, Júnior, eu gostaria até que você me encaminhasse uma cópia aqui para a mesa da presidência, que eu vou encaminhar um ofício e eu mesmo vou ir lá protocolar. Tem mais alguma observação? Está tendo a falta de comunicação muito grande. Sim. Muito Exatamente. Né, eu não vou dizer comunicação, não, mas é falta de competência mesmo, é competência. Demais, Isso aí não é demais. comunicação, não, é competência mesmo. Então, cessadas as discussões, seus vereadores, e como não, né? Eu ia falar. Mas tem mais. Então vamos. Quem falou ali, né? Você... Eu na questão. Parabenizar o Júnior pela sua fala aí, Juvenal também. Eu tive conversando com o prefeito pessoalmente, que foi um projeto muito polêmico. Nós vemos essa semana toda, né, Gleison, lidando com ele, conversando com ele. Como meu voto foi favorável no primeiro, eu vou continuar o meu voto, mas pela confiança da administração dele. Sim. O que passou, o que está acontecendo. E é o que o Juvenal falou, a gente está votando, né, o projeto, nós não estamos votando nomes. Muito complicado. E se colocar nome errado lá, infelizmente, aí nós temos que juntar a Câmara aqui para tentar. Porque tem uma parte lá incompetente, tem. Mas tem muitos bons também, que nem o Russo falou. Tem uns que dá prazer de você ligar para a pessoa. Quando não atende, retorna. Eu está precisando de alguma coisa? Desculpa, eu estava fora de área. Mas tem uns que eu vou falar com você. Você liga, não tem coragem nem de coisa. Então eu trago para a pauta da reunião agora. Agora eu não perco tempo com esses aí também, não. Ligou, não atendeu, reunião aqui na Câmara. Exatamente. Entendeu? Ofício para isso. Aí quando você manda o ofício, rapidinho eles ligam para o presidente aqui, que nem aconteceu. O que aconteceu? Colocou meu nome aí, o que aconteceu? Rapidinho eles. Aí eles estão tudo ligado aqui na reunião hoje. Né? Então aí você... Tá vendo? Wesley, que gostaria de fazer uma observação antes de ir para a segunda votação. Então, tipo assim, todos estão ligados na reunião da Câmara. Agora eu já peguei.
Uhum. Então, quando você fala o nome dele aqui, rapidinho, os telefones tocam aí. Pi, 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 pi. Falou meu nome aí por quê? Ah, Porque você não atendeu o telefone, mas da próxima nós vamos falar, não. entendeu? Só peço vocês que vão falar a mesma língua, como diz o Luciano Café. Na próxima nós vamos falar, não, nós vamos intimar e é obrigado a vir. Aí Agora eles vão estar ao vivo e a coisa conosco aqui. A injustiça é o seguinte, que Mas responder a ligação sua é ao vivo, né, doutor? o prefeito coloca a pessoa nesse cargo para cuidar dessa área. Agora a gente tem que esquecer essa pessoa e ter que ligar no prefeito. Isso é muito feio. O prefeito já tem mais que as obrigações dele. Exatamente. Então está acontecendo isso. Está só sobrecarregando o prefeito. Por quê? Os funcionários incompetentes. Então nós temos que mudar isso aí. Espero, estamos aí, vou para o segundo turno, né? Estou dando meu segundo voto aí de confiança, né? Mas espero que ele coloque pessoas competentes para o crescimento da cidade. Se não colocar, nós vamos estar aqui batendo. O prefeito que é mais ocupado, você liga para ele, você não atende, ele te retorna. Ele retorna. Exatamente. Ô, Wesley, presidente, o vice-prefeito respondeu aqui falando que ele recebeu e passou para a doutora Alice o ofício no dia 1º. Que ele recebeu sim e que passou para a ou seja, advogada, dentro do doutora prazo que Alice. nós falamos, Então, né? Júnior. Tá vendo? Ô, Alessandro, é o seguinte, meu pensamento, João. Respeito e solidarizo a sua situação aí, sabe? Eu pediria vista, porque isso aqui é uma falta de respeito. Porque é o seguinte, eles tiveram tempo de responder. Então, assim, é lógico, respeito sua opinião também de votar a favor, você entendeu? Eu tive tempo, eu comuniquei ao prefeito, respondeu as minhas dificuldades que eu tinha, né? Então, foi tudo certo. Mas o que eles fizeram com você aí, eu pediria vista. Respeito sua opinião, né? Mas eu acho que fizeram errado com você. Eu agradeço, né, o apoio de Juvenal, Luciano Silva, dos outros demais vereadores, só que o que acontece? Tudo que você faz hoje, você responde amanhã, né? Então, assim, a gente ainda aqui julgado, caluniado e defamado. Então, assim, meu voto é um voto vencido, é um voto de opinião, é um voto político, é um voto de entendimento único, é meu, como vocês têm os seus. Só que o que acontece? Não justifica eu pedir uma vista, mesmo havendo essa falta de respeito, que não foi minha, foi deles, eu vou aqui, se Deus permitir, ao longo do meu mandato, mesmo que discorde da opinião suas, em algum momento, graças a Deus somos diferentes, né? Somos semelhantes aos olhos de Deus, mas no comportamento, no entendimento, somos diferentes. Eu gostaria que só respeitasse, porque a gente é rotulado o tempo todo. E eu estou dando um tapa de luva em quem me rotulou com isso. Porque eu sei do meu direito, eu sei quais são os meus direitos como vereador. Só que eu não estou aqui para dificultar a vida de ninguém. É o contrário, só respeite meu voto, só respeite minha opinião, não precisa me dar nada, não precisa me ajudar com nada, só respeite. E eu não vou pedir vista, vou deixar o processo rodar, o projeto rodar, não é a intenção de travar nada. Agora, que melhor daqui para frente, porque quando a gente chegar, no momento nível ali, que a gente começar a abrir a caixa de ferramenta, no sentido de falar o que a gente realmente está sentindo, que a gente ainda está um pouco amarrado, a gente está dando um voto de confiança para que as coisas aconteçam. Aí também não vem rotular. Aí amanhã nós vamos lembrar essa falta de respeito que não foi minha. Com certeza. É a falta de respeito com a casa e para com os outros, que amanhã pode acontecer com um de vocês. O que aconteceu com o senhor aí, futuramente, com certeza, vai acontecer com nós. Já aconteceu comigo aqui também. Ofício mal respondido, esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que não adianta só nós aqui ser parceiros, entendeu? Não adianta só a Câmara ser parceiro. Eu acho que o Executivo também tem que andar lado a lado. Porque a partir do momento que um vereador não é respondido, de uma dúvida que ele tem, então, assim, a gente não pode continuar dessa forma. Tem que ter uma outra reunião aí, Alessandro? Mais breve possível. Sim, mas se for preciso. Com o secretário também, entendeu? Eu acho que a gente precisa aqui, só te cortando, nunca fazendo aqui a defesa, porque eu acho que nesses 3 meses, não sei se vocês observaram que, por mais que, aliás, todos nós somos da base, fomos eleitos no mesmo partido, mas ainda eu tenho a maior aproximação. Eu não misturei isso, entendeu? Mas vocês podem observar que os percalços sempre ele não vêm, ou do chefe do executivo, ou até mesmo do vice, como o vereador Luciano justificou aqui, ele cumpriu a responsabilidade dele, mas da equipe.
Então, ou seja, a gente não pode nem chegar aqui e dizer que isso foi uma falta de respeito do prefeito. Chegou, eu sei que ele recebeu lá no gabinete, mas ele não me respondeu. Nós não podemos dizer isso, e o vereador Russo acabou de dizer aqui que, mesmo quando ele não atende, logo ele retorna. Então, ou seja, nós não temos um problema com o chefe do executivo, nós temos problema com a equipe. Mas, querendo ou não, eu volto a responsabilidade para ele, porque quem nomeia é ele. Então, nós precisamos urgente, se vocês já quiserem, para a próxima semana já vão marcar do secretariado. Só que eu quero que nesse dia o prefeito e o vice venham. Porque, infelizmente, mais uma vez não será transmitido, será pós-fechado, e nós vamos citar. Eu não vou amenizar, não. Eu vou citar você, secretário, você não atende, você não fez isso, você não fez isso. Você está entendendo, Juvenal? Então, assim, é preciso mostrar para o prefeito, na frente do prefeito, com eles, quem são as ervilhas podres. Infelizmente, fica a administração desgastada, a gente, com esse cuidado de não atacar, de certa forma, né, na maneira correta, o executivo, porque ele não deixou de responder, porque ele não recebeu o ofício. Mas, ao mesmo tempo, é com a responsabilidade dele. Você responde por um filho seu, você responde pela estrutura de sua casa. Então, assim, a equipe está deixando a Câmara indigesta com a administração. Alessandro, e parabenizar o vice-prefeito aí, né? Que respondeu imediatamente. Respondeu na hora. Tirou o dele da reta. Ele pegou e passou. Sim. Ele não tem propriedade para responder, porque, né, porque senão fica como a gente está acusando ele, que ele recebeu e não passou para frente. Mas parabéns. Ou seja, ele pegou, ele recebeu. Tá firme na reunião e assistindo a reunião. Sim, ele recebeu, deu para a assessoria procuradora do município e não respondeu. Gente, vamos então para a votação, por causa do horário. Então, submeto em primeiro turno, sem discussão, o projeto 1 da Lei Complementar 1 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a adequação e alteração da Lei Complementar 11 de 2023 e seus respectivos anexos. Já teve a votação por unanimidade em primeiro turno, submeto em votação em segundo turno, sem discussão. Vereador Wesley? Aprovo. Vereador Juvenal? Aprovo. Vereador Luciene? Aprovo. Vereador Wesley? Aprovo. Vereador Azemar? Aprovo. Vereador Grécio? Vereador Júnior? Reprovo. Vereador Roni? Reprovo. Projeto... 2 votos contra? Roni foi reprovado? Sim. 2 votos contra, 3, 4, 5 favorável. Isso? 6 favorável e 2 votos contra. Projeto de Lei Complementar 2 de 2025, de autoria do Poder Executivo, esses são em relação à criação de novos cargos da administração direta do Poder Executivo, município de Santo Hipólito, que altera os anexos 1, 2, 3, 4, 6B e E e 9 da Lei Complementar 10 de 1º de novembro de 2023. Esses são exatamente a criação dos cargos. Esse é o projeto 2. Olha, Alessandro, é porque houve uma confusão aqui. É isso que eu tô Sim, por isso que eu expliquei no início. A gente votou a legalidade. A gente votou a legalidade do primeiro turno. Sim, por isso que eu falei, eu expliquei assim, olha. Pode fazer, porque como estão atrelados, nós votamos contra, mas não foi da legalidade. Mas você viu que lá no início eu falei assim, cuidado que o projeto 1... aqui, pode colocar refaz, por favor, o voto de Júnior. Roni vai refazer? Então, não. Vocês que eu tinha até alertado no início. Mas tem errado, velho. Eu também achei que eu falei assim, esse é só a lei. O segundo vocês votam contra. Agora, o segundo, que é os cargos que teve a reprovação dos 2 vereadores. Esse é o dos cargos. Então, submeto em segundo turno, sem discussão, projeto de criação dos cargos. Tá a palavra do vereador Oasa, para emissão do voto, sem discussão. Aprovo. Juvenal? Aprovo. Vereador Luciene? Aprovo. Vereador Wesley? Aprovo. Vereador Azemar? Aprovo. Vereador Grécio? Vereador Júnior? Reprovo. Vereador Roni? Reprovo. Então, projeto 2, 6 votos contra 2. Não. É isso mesmo. 2 votos contra, 6 favoráveis. Primeiro. Os 2 foram unânimes, tá? Segundo. Não, o primeiro que cria só a lei, altera a lei, unânime. O 2 que cria cargo, 6 contra 2. Ok? Senhores vereadores, como nós estamos com um horário... 5h45. Hã? O outro projeto. Não, do vereador Júnior, a emenda foi encaminhado. Para quem? Vai ser discutido. São 3 projetos, tá? Refil, operação de crédito e emenda à lei orgânica do município. Esse está na mão de vocês.
Lembrando que desses 3, 2, o prazo das comissões termina na próxima reunião. Mas se vocês já quiserem trazer o estudo dos 3 para pautarmos em primeiro turno na próxima reunião, já fica a critério. Lembrando, seus vereadores, que a próxima reunião está dando Sexta-feira da Paixão. Gostaria de ver com vocês se nós poderíamos trocar, e aí depende das assessorias, se quinta-feira Só o lanche é peixe. dá para você. Trocar o Eu lanche vou também pro conferir... peixe. Hã? Troca o lanche pro peixe. Tem porque nós também queremos pegar- sobre o estudo do projeto, se dá para ser antes, porque não tem a ver com mais. Seria que dia mesmo? O próxima reunião? 18, Luciane, ainda? Então, vocês têm ainda semana do dia 11, se vocês quiserem... Inclusive, dia 11, sexta-feira, aí é uma ideia que eu não posso marcar, mas dia 11, se os vereadores quiserem, nós poderíamos marcar de 5 a 6 o estudo desses 3 projetos, se eles não forem polêmicos, e de 6 horas em diante no horário regimental, nós marcarmos a reunião com os secretariados. Não convém. Não. Dá não? Então, ou vocês querem que marque, então, dia 11, se vocês quiserem só a reunião com os secretariados e vocês verem uma outra data. Vamos embolar. E depois vocês me passam uma data, né? Então, combinado. Essa dos secretariados, né? Sabe nessa aí, eles até põem a mão na consciência Tá. e começam a Combinado. Pessoal, alguma necessidade em relação aos oradores inscritos, para que a gente consiga finalizar em decorrência do evento? Tem alguém com alguma indicação para fazer que tem em caráter de urgência? Pedir? Rapidinho também. Eu posso fazer o seguinte, nós estamos faltando que 10 minutos. Se caso desse horário não terminar, eu passo, se não houver problemas, vocês, a presidência para o vice, e eu peço licença por causa da decorrência do evento. Então, vereador, eu passo para a Russo, então, falar. Vamos encerrar todo mundo. Tá, então já passo do próprio plenário, tá bom? Russo, por favor, palavra. Eu quero, primeiramente, boa noite a todos, né, gente? Sejam todos bem-vindos. Eu quero fazer, mais uma vez, eu quero agradecer aqui o Ney e toda a sua equipe. Hoje não tem como deixar de agradecer. Inclusive, está ali 2 ali que faz parte da equipe de Ney, né? E fizeram um belo trabalho, fui senhor da Glória. Parabéns para você, principalmente o Marcelo Patroleiro, que serviço perfeito que fez aquela curva lá, aonde aconteceu o acidente, até com o funcionário lá de Roni. Né, Roni? Você tem passado lá? Parabéns a vocês por ter feito aquele serviço lá. Então, ficou perfeito esse Senhor da Glória. Então, parabéns a todos vocês, o Inei, a equipe, a Dilson, também, eu estava conversando com ele ali, todos que participaram daquele belo trabalho lá, parabéns a vocês todos. E eu quero fazer um pedido aqui, inclusive o Alzemar está ali, Alzemar, me tira a dúvida aqui, eu fui cobrado, está queimando as lâmpadas da rua da sua casa, não é isso? Não. Tá não? Não. Ah, sim. Isso, alguém me cobrou, então eu gostaria, senhor presidente, que a gente encaminhasse o ofício para a CEMIC e faça essa troca dessas lâmpadas lá. Ah, tá. Então é isso aí, mas é só isso, boa noite a todos, um bom descanso de semana a todos. Rua, tá mesmo, passei lá mesmo, Cristiano. Rua Noé Gonçalves. Wesley. Quero fazer um agradecimento aqui à Morgana, referente a uma cadeira de rodas, para atendimento à saúde em Valo Fundo, né? Fiz esse ofício aqui, e com muita rapidez ela encaminhou essa cadeira de rodas para a Nova, para o Valo Fundo. Então, agradecimento à Morgana pelo seu bom trabalho. Parabenizar o Dário aqui, tem algumas atitudes muito inteligentes do nosso prefeito, então a gente tem que elogiar ele aqui. Antigamente a gente tinha problemas no setor agrário aí, na roça, alguma coisa assim de poço artesiano, né? Queimava a bomba aí, dava muito problema, entendeu? Então, assim, ele comprou um gerador de energia. Então, está atendendo muito bem. Então, assim, praticamente 3, 4 horas sem água. Então, hoje, deu problema no Valo Fundo lá, com rapidez, foi lá, saciou a situação. Então, parabenizar ele aí pela essa ideia. Antigamente, ficava até 15 dias sem água. E tem lugar aí que praticamente não tem água, Ribeirão da Serra, Valo Fundo, muita escassez, entendeu?
Convidar a todos aqui também para a festa que a gente vai fazer em Valo Fundo, no final de semana, de domingo. Não, todos vocês estão convidados aí. E todos que estão nos assistindo também, sejam bem-vindos à nossa comunidade Valo Fundo. Uma festa que eu estou fazendo, junto com a comunidade lá, para apoiar, né, o esporte da nossa comunidade. Então, todos estão convidados. Agradecer o apoio do Cleudo, de todos aí que apoiaram a prefeitura, o Dário, né, o prefeito. Então, Roni, né, Roni? Sempre tô ligando para você aí. Traz o time aí, então. Bacana. E também fazer uma denúncia aqui, né? Uma coisa mais tranquila, ainda não vou fazer um ofício, referente aos motoristas de Valo Fundo, da saúde de Valo Fundo. Eu estava do lado do motorista e ele precisando de apoio, aqui de Santo Hipólito. Ele ligou 7 vezes. E nessas 7 vezes a pessoa responsável não teve a capacidade para atender. Ele ligou 9 horas da manhã. Ele me mostrou, estava do lado de 10 horas da noite, ele não tinha sido respondido naquilo que ele estava precisando. Então, eu acho assim, não é porque é Valo Fundo, é Santo Hipólito, Caquém, qualquer outro lugar, tem que ser atendido. Os gerentes de responsabilidade aí, do prefeito aí, tem que atender, fazer um serviço melhor, igual todo mundo está reclamando. Então, assim, como que fica um motorista desse aí, no meio do mato, perdido lá, sem apoio? Então, na maioria das vezes precisa lá, eu que dou apoio para eles lá. Então, assim, por favor, vamos atender os motoristas aí. Agora, eu não vou citar o nome aqui, entendeu? O Léo sempre me atende muito bem, não é o Léo. Dessa vez, eu não vou citar o nome, mas da próxima vez, senhor presidente, eu vou convocar essa pessoa a vir aqui dar esclarecimento dos motoristas. Inclusive, um deles está aqui, o Daniel, e não me deixa mentir da situação, né? É um dos motoristas. Não vou citar o nome deles também, para não, né? Sim. E agradecer aqui o Gersinho, o Marcelo aqui presente, pelo belo trabalho que vocês fazem aí, com carinho, né? Nossas estradas. Graças a Deus, Marcelo, e Gersinho, você lembra lá no Ribeirão do Paraúna? A gente não tinha acesso praticamente lá, né? E hoje, Marcelo, eu falo que nós dois, naquela vez lá no meio do mato, lá fazendo as estradas lá, arrumando, te mostrando, hoje você pode passar lá que, graças a Deus, com toda a dificuldade que teve as chuvas, né? Ainda está bem transitável. Então, parabéns a vocês aí pelo trabalho. Ao Neio, né, que sempre nos apoia. No mais, muito obrigado a todos. Sequenciando aqui, Greicio. Boa noite a todos. Igual o vereador Russo, o vereador Wesley, parabenizando o Gessinho, o Marcelo ali. Vou falar com vocês, apoiei o prefeito, votei o projeto dele, dos cargos dele, e mais uma vez venho aqui reivindicar o salário do motorista, do pedreiro e do operador de máquina. Por quê? Igual os meninos elogiou aí, os meninos fazem esse belo trabalho aí para ganhar R$ 1.560. Igual nós votou os cargos do prefeito e tudo bem, aumentou a folha. O que é que custa aumentar o salário deles um pouco? Olhar com mais carinho para eles. Realmente eles ganham um pouco a mais, mesmo faz hora extra para isso. Mais do que justo, nós olhamos o lado da administração, mais do que justo era olhar o lado dos operários também. É mais do que justo isso aí. Os meninos acabou de relatar, eles fizeram um belo trabalho para ganhar R$ 1.560. Acho que é mais do que justo o prefeito, essa casa, começar a olhar para eles. Não é dar um aumento absurdo, é um aumento que eles vão ficar satisfeitos e não vai pesar na administração. Outra coisa também, rapidinho, que a reunião está bastante corrida, eu tive na creche ali, as demandas são muito. E eu vi que lá está tendo uma falta de brinquedos para as crianças. Aí eu quero que mande um ofício para a administração para ver se começa a providenciar uns brinquedos novos para eles, alguma coisa nova para eles lá. O mais, boa noite a todos. Vereadora Luciene, em sequência. Boa noite a todos. Marcelo, após a reunião de semana passada, volto a te falar, botamos a estrutura, mas não deixamos de reconhecer o trabalho de vocês e na próxima reunião que a gente vai ter com o prefeito, vai ser um dos pedidos, tá? Do reconhecimento do trabalho de vocês. Não dá para esquecer que a gente que roda o município inteiro, protocolei um pedido aí para roçar os becos, Salobo, Buracão e Povoado, mas as estradas que vocês passam, vocês deixam a marca. Então, vocês são dignos de ser reconhecidos, sim. E, como eu sempre digo, vereador eu estou, mas funcionária como vocês eu sou. Então, conte sempre comigo, tá? E vou estar pedindo também, juntamente com o Gleison, que também é servidor, e
você pode ter certeza que vocês vão ter o reconhecimento. Vão conversar com o prefeito, acredito eu que não vai onerar tanto nos cofres da prefeitura, dando credibilidade um pouquinho a mais aí para essa parte que está defasada, entendeu? Valorizar o trabalhador, sim. Quem, igual o Juvenal disse, tem muitos recebendo bem por pouco que faz, mas tem muitos que trabalham e está sendo desvalorizado. Senhor presidente, na semana passada, eu trouxe essa casa aqui a informação de um ato que tinha me acontecido que eu fiquei indignado. Eu não ia deixar de falar, vou ser bem resumido e bem rápido, e, para mim, pôr um ponto final nesse assunto, que eu não gosto de algo que me amola e que amole terceiros. Queria aqui agradecer imensamente, Juvenal, Juninho, a você, presidente, Wesley e Roni. Vocês foram amigos e leais. No mês que se diz Internacional da Mulher, que eu sofri, né, um ato desagradável no trânsito, preconceito contra mulher, tem muito. A prova está aí, que vocês verem a persistência das mulheres na política, e aqui só tem eu, até hoje, com muita persistência, sofro preconceito muito grande, e sofri no trânsito no meu horário de serviço. Então, eu queria agradecer imensamente vocês, colegas, que contribuíram, que falaram por mim e deram a cara a bater por mim. E dizer que eu não ia fazer diferente o que eu disse. Fiz a ocorrência policial, trago essa casa aqui a ocorrência, e apresento a casa, a ocorrência que fiz, e levo comigo também hoje a ata da última reunião a qual eu fiz a denúncia e a reclamação aqui. Sou muito fácil e maleável de conviver comigo. Se caso as coisas não prosseguirem, beleza, não estou para brigar. Estamos num período de quaresma e de perdão. Mas eu tenho que me resguardar e sei, não é à toa que eu me dedico a uma filha estudante de direito. Então, ela também sabe me ensinar o que eu tenho que fazer para guardar meus direitos e também ser meus deveres. Então, a essa pessoa, eu me estendo a Lília, enfermeira, que sofreu também dentro de um carro a 160 km por hora. Gostaria que essa pessoa não fosse crucificada por ter sido a testemunha do fato junto comigo. Ela simplesmente foi uma mulher guerreira, mãe de família, tem 2 filhos para criar, e hoje tudo que se planta, colhe. Que ela não venha sofrer nenhuma retaliações por ela ter sido verdadeira e leal, e não omissa, como os demais que falaram que não percebeu o que eu sofri no trânsito. Então, a Lília, eu só tenho a agradecer e pedir que, se acaso ela sofreu alguma retaliação, por ela ter falado a verdade junto comigo, aí sim eu vou me doer também por ela, e peço apoio aos demais que contribuíram aqui me apoiando. No mais, eu peço vocês, agradeço o apoio e dizer que deixe que a justiça faça realmente a justiça, tá bom? É isso que eu queria agradecer. Queria também aqui agradecer a presença da primeira vez da mãe da médica, a doutora Barba, que vem fazendo um grande trabalho aqui. Alice, seja bem-vinda, viu, a essa casa, que sempre nos prestigia e vive assistindo às reuniões de longe, e hoje resolveu entrar. A minha irmã, pela primeira vez, entrou a essa casa aqui para assistir a irmã dela aqui, junto aqui, representando, né, o Legislativo. Obrigada, viu, minha irmã, por ter vindo. A todos vocês, sejam todos bem-vindos e muito obrigado. Hoje nós estamos um pouco acelerados, porque tem um evento da saúde e da assistência, mas deixo um abraço a vocês e as portas abertas para voltarem sempre. Muito obrigada a todos vocês. Tem a palavra o vereador Júnior. Não é bomba, não, gente? Não. Vereador Júnior. Espaço. Vereador Juvenal. Só agradecer e solicitar à administração. Foi feito um trabalho de serviço itinerante com as secretarias lá em Senhora da Glória na sexta-feira passada, e eu acredito que teve um resultado muito satisfatório. E nesse sentido, eu gostaria de voltar a pedir à administração que dê prosseguimento a esse trabalho, não só em Senhora da Glória, mas nas outras comunidades também, que esse serviço itinerante atendeu a várias pessoas e eu acredito que vai resolver o problema de muita gente. Então, eu só solicitar que seja feito isso novamente, né? E com relação ao boletim de ocorrência que a colega Luciene apresenta aqui, eu particularmente gostaria de solicitar, junto com essa casa,
e encaminhar para a administração, que já que existe um trabalho de investigativo com relação ao projeto, à proposta da situação, eu acho que é necessário que a administração tome uma medida, e essa medida seria o afastamento do servidor, até que seja resolvida a situação. Eu entendo que, se existe um processo em andamento, o servidor tem que, até então, ele entender que ele está certo ou se ele está errado, a administração teria que afastar esse servidor até ter essa justificativa, né? E aí eu deixo aberto aqui, após o encerramento do processo, se acontecer do servidor conseguir provar que não teve essa intenção, eu vou deixar aberta essa casa também para que ele venha se justificar e apresentar a sua defesa. Mas eu acho que, enquanto existe um processo, eu entendo que a prefeitura deveria afastar esse servidor até solucionar o problema. Só fazer essa observação, Juvenal. No caso, pela norma da casa, pela questão também da lei, a doutora Nedite até me corrige, é muito preponderante isso que você falou, até porque o caso foi colocado em plenário, mas foi feito um boletim de ocorrência. A vereadora procurou se resguardar, caso aconteça alguma outra reincidência, ela já existe uma reclamação com aquela situação, o que dá a ela o embasamento para sequenciar. Pela lei orgânica e também o regimento interno, nós só podemos pedir um afastamento a partir do momento que abre um processo. O boletim de ocorrência, ele ainda não é esse interstício. No caso, a gente teria que, a pedido de um vereador ou dela, abrir uma comissão processante de investigação. Também tem essa criação dessa comissão, que não é a comissão que já é constituída, uma comissão especial. E a partir dessa comissão formada, publicada, aí sim, aberto, então, um processo de investigação, enquanto no curso da investigação, o servidor deve ser, ou qualquer outra situação, afastado. Mas ainda como nós temos um boletim de ocorrência e a vereadora não deu procedimento, ainda não há um processo. Mas se caso isso acontecer, no curso da comissão especial, deve ser passado, ou do processo administrativo da prefeitura. O que nós podemos, e aí, se caso a vereadora, que é a autora, pedir, no caso, se a Câmara encaminhar esse boletim de ocorrência com ofício, pedindo para que eles tomem providência, também, se a prefeitura abrir um processo, ela deve afastar no curso desse processo. Não, entendi e concordo plenamente, senhor presidente. E acho que a gente tem que seguir realmente a lei, né? Aquilo que se provém da lei. A minha fala é só de sugestão. Não, porque eu acho que eticamente, eu acho que isso é um pouco constrangedor, principalmente de uma coisa que é jogada dentro dessa casa. Mas eu entendo e sei que a lei também é exatamente da forma que foi colocado aí, né? E aqui eu não estou inferindo para que seja feito, é só uma sugestão administrativa. Mesmo, sim. E aí é o que eu coloquei desde o início. Se a vereadora ela quiser fazer, a gente, na Câmara, vai estar tomando essa providência. Mas foi muito bom, é só mesmo no sentido de complementar a linha de raciocínio do seu vereador. Roni? Presidente, eu vou só falar uma coisa aqui sobre a saúde, está muito boa aqui em Santo Hipólito. Mas, segundo, esse pessoal que está indo a Belo Horizonte, sai daqui 2 horas da manhã, chega aqui 10h30 da noite, desocupa lá 10 horas, 10h30 da manhã e tem outras coisas, às vezes, para resolver, que foi um carro que foi para dar uma vistoria e o povo ficou lá até 7h30 da noite, de 2 horas da manhã. É um descaso um trem desse, né? Eu acho... Então, é o que eu tenho de falar, é só isso. Principalmente... E agradecer a presença dos meninos, dos motoristas ali que estão lá, que nos ajuda nós. Ok. E deve se atentar quais tipos de paciente. Tem aquele paciente que vai fazer um exame, que é tranquilo, aquele paciente que vai para uma situação mais... Eu acho que ele deve ir até numa condução diferenciada para vir mais cedo. Porque ele vai fazer sua consulta, assim. Agora, o carro ser usado para ir fazer uma revisão e ao mesmo tempo paciente, não dá. Não funciona. Se o senhor sentir necessidade, pode pedir a doutora Edith para...
Hoje levou um menino de 5 anos, tinha um exame lá, mandou Idoso. levar. Sim. Então, Se mas quiser, do outro vereador, lado eu tô falando. encaminhar esse ofício já salientando, dando essa puxada de orelha para a saúde, pode solicitar que a doutora Enedite providencia. Vereador Wasa? Presidente, boa noite a todos. Eu quero parabenizar a presença de todos aí. É muito bom ter a casa cheia, né? E os meninos aí que trabalham na prefeitura, que estão sempre fazendo um excelente trabalho, como foi ditado aqui para o Gleice, para os meninos aqui, para o Wesley. E a gente vem sempre batendo nessa tecla aí de aumento para o salário deles, que eles que fazem a máquina funcionar. A verdade é essa. Muitos estão atrás das cadeiras, né? Atrás das mesas, no ar-condicionado. E esses meninos não. Esses meninos estão nas estradas, sol quente, garrado, pesado aí, para deixar a nossa cidade sempre uma cidade melhor. Então, eu como vereador da base, que estou sempre acompanhando eles aí, e venho também pedir ao prefeito para estar sempre olhando para o lado deles. Só que nós estivemos conversando um tiquinho com Marlene, e Marlene tem um grande projeto aqui, ó, que foi até feito por ela. Vou passar para a doutora Enedite, viu, doutora? Você está dando uma olhada aqui, e parece que esse projeto, porque a gente vai pedir um aumento, vai ficar só 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou eu acho que o trem tem que ser registrado, né? Se tiver possibilidade desse projeto ser passado na casa, se tiver tudo certinho, eu acho que é melhor do que hora extra, melhor do, entendeu? Eu acho que o projeto ele mais pautado e mais firme, né? Fica uma coisa fixa e para um próximo também que entrar, fica uma coisa fixa. Então eu vou estar encaminhando ele, como Marlene não veio hoje, que a Marlene que está por dentro desse projeto aqui. Então eu estou apresentando ele aqui, aí eu vou te mostrar, junto com os Marlene, se tiver apto, se tiver alguma coisa, para a gente tentar colocar aí para estudo, alguma coisa assim, para a gente ver o que a gente pode melhorar para essa base aí, que é uma base sofrida, né? E precisa ser reconhecida. Tá bom? No mais, boa noite. Complementando aí, gostaria de parabenizar, eu estive indo para a Glória, né? Creio que o Juvenal vem de lá e parabenizar o secretário aí, Nélio, o Marcelo e o Gessim. E assim, as curvas, né? A gente tinha medo de passar, porque realmente, então houve uma amplitude, até vi no dia do evento que o vereador Juvenal organizou, né? Deixar esses parabéns, uma atitude brilhante, porque nós sabemos que muitas pessoas que precisam falar com a gestão não tem como vir, porque vir no carro da saúde não dá, já vem cheio, no ônibus não dá. E às vezes a pessoa não tem condições de pagar um táxi para vir aqui fazer um pedido, visto que ele já está precisando e vai pagar um táxi. Então, ter esse projeto itinerante, onde os secretários do gabinete do prefeito e vice vai, de uma nobreza imensa, viu, Juvenal? Que faça outras vezes e que, principalmente o município, o distrito de Senhora da Glória e Valo Fundo, é difícil, Wesley, que você pegue essa onda e leve também para que a equipe vai toda para resolver, porque Salobra Água Boa é mais tranquilo para estar vindo aqui. E aí eu passando pela estrada, eu vi assim, um trabalho brilhante, viu, Marcelo, Gessim, e estenda-se a Nélio, que ficou muito bacana. E nós votamos um projeto aqui, acho que foi o ano passado, de uma gratificação, me parece que chega os meninos ali, me confirma, ter 15% para maquinista, é isso, né, Marcelo? Mas ainda fica muito aquém do serviço prestado no município. E aí nós voltamos aqui e nos debatemos com essa situação de gerente que tem um salário que dá em torno de 2,5 vezes a mais do que eles recebem, que simplesmente não atende um celular. Então, simplesmente preocupante. E o que nós precisamos é justamente dar a César o que é de César, e fazer uma revisão que realmente seja colocada naquelas funções que está surtindo o resultado. E eu via falar o senador Cleitinho dizendo o seguinte, que é preciso cortar na carne de onde dá despesa, e não de onde gera lucro para o município. E o funcionário, seja o pedreiro, seja o maquinista, aquela pessoa da rua, ele gera lucro para o município.
E muitas das vezes, um cargo que não responde à altura e que está lá dentro, no ar-condicionado, no ventilador, na vida boa, ele gera prejuízo, porque está dando demanda para a Câmara, que é só fiscal, nós estamos tendo que, muitas das vezes, fazer o serviço dele, então está gerando prejuízo. E é preciso olhar. E eu gostaria, principalmente, Juninho, que é da Comissão de Legislação e Justiça, é isso? Quem que é? Russo, mas a de Finanças é a sua, né? Quem que é de Finanças? Eu acho que é importante as 3 comissões acompanhar de perto, não levando em consideração que o prefeito seja uma pessoa que nós não confiamos, mas da agora para frente, que nós acompanhamos de perto essas posses, e eu conversava anteriormente com alguns vereadores. O que está acontecendo? Talvez está faltando, Júnior, uma gratificação ou uma revisão salarial, Rony, para um maquinista, porque muitas das vezes nós temos assistente administrativo que tem que ficar dentro da prefeitura fazendo o serviço de motorista. E aí você tem que decidir qual cargo você quer ficar. Se você é assistente administrativo, você tem que ocupar uma função interna dentro da prefeitura. E aí eu não posso pegar o cargo de assistente administrativo e querer ganhar um pouquinho a mais em diária fazendo viagem. E aí isso falta para o motorista, isso falta para o maquinista. Então, decide. E aí, às vezes, o motorista está reclamando do seu salário ruim porque ele não tem como ganhar um adendo a mais em diária de viagem, porque o cargo técnico lá dentro está fazendo o serviço dele. O assistente está fazendo isso. Então, assim, conversei com o prefeito isso hoje, vamos dar esse desconto, porque antes estava faltando motorista. A estrutura estava quem? Mas agora que vai tomar posse, que cada um faça a sua função. Que se tiver de ganhar as diárias, e a diária ela é direcionada ao motorista, que seja o motorista. O assistente administrativo ele é cargo de confiança, ele não pode ter nem hora extra, o cargo de confiança, nem hora extra, e nem diária, porque ele é interno, ele não viaja. E se assim ele viajar, o motorista da administração que tem que levar ele. Ou então, Júnior, vai ter que mandar a estrutura de cargo comissionado para a Câmara, para que nós autorizamos que ele possa se autoconduzir. O que não pode é João fazer a função de Mané. E aí, quando nós pegamos lá no final, ele tem o salário dele, que é melhor do que o do motorista, do maquinista, e tem ainda mais, porque ele ganhou um monte de viagem. E aí, aquele lá vai faltar. Então, talvez nós precisamos organizar onde alocar o recurso. O recurso ir na mão certa. Eu não posso ficar com muito e muito sem nada. Então, nós vamos acompanhar essas posses para que cada um comece agora com essa nova estrutura, porque se estava faltando motorista, vai entrar, se estava faltando enfermeiro, vai entrar, se estava faltando serviços gerais, cada um vai entrar. Então, não tem mais a desculpa de um fazer a função do outro. E aí nós podemos olhar as questões também de hora extras, de quem tem 8 horas, está fazendo 2 e precisa de horas. Então, se ele trabalhar sábado e domingo, ele vai ter. Mas ele também vai ter que cumprir as 40 dele, ou as 30, ou as 20. Porque quando você começa a peneirar essas situações adversas, talvez nós vamos encontrar 20, 30, 40, e que aí nós podemos melhorar os salários. Então, não é fazendo penduricalho que eu vou ajudar você, Juvenal. Mas eu posso te ajudar de uma forma correta. Por exemplo, nós íamos colocar umas horas indevidas ou uma diária indevida para o maquinista? Não. Veio aqui um projeto de gratificação. Opa, tá legal. Então nós vamos, eu quero ajudar o Gleison com uma hora extra, mas não só para ajudar o salário. Não, nós vamos dar um jeito, então, de fazer um projeto autorizado pela Câmara, melhorando o salário, que aí está certinho. Ô, presidente. Então, nós precisamos reorganizar isso com essas novas posses, porque talvez, Rony, esses sóbrios que estão tendo lá, é justamente o que nós precisamos para o maquinista, para o tratorista, para os serviços gerais, para o pedreiro, para o servente. Porque quando eu pego um cargo comissionado, eu tenho que saber que eu não posso trabalhar em outro lugar, eu não posso dirigir carro para ganhar um dinheiro a mais, eu não posso ter esse, eu sou cargo comissionado. Inclusive, eu não posso receber mais nenhum contrato. Eu tenho 2 contratos, mas eu sou técnico. Se eu assumir um cargo lá, eu tenho que largar a Câmara, eu tenho que largar de Monjolos, eu tenho que largar de São Paulo. E as pessoas não querem se decidir, Juvenal. Ou bem quer ser secretário, ou bem quer ser motorista. Né? Então, daí a pouco, está todo mundo fazendo tudo. Então, peço vocês que, depois dessa reunião, que nós vamos fazer
um acompanhamento para ver. Está chamando já o pessoal? Então vamos ver se está todo mundo no lugar e vamos observar depois que está um fazendo serviço do outro. Se tiver, nós podemos sim. É igual Juninho falou, nós não temos o direito de decidir quem o prefeito vai colocar. Mas nós temos o dever de olhar se essa pessoa está fazendo o serviço certo. Não é a nossa função de ser fiscal. Então, uma vez colocando, nós vamos acompanhar. Não é isso? Porque se o motorista também fizer uma reclamação ao Ministério Público, vai responder lá e vai ter remanejado uma cópia para cá. Por que, vereador, que você não está fiscalizando? Então, nós teremos também corresponsáveis, estaremos prevaricando. Então, nós teremos que acompanhar com muita observação como que vai ser as funções agora. Ok? Gostaria de já convidar vocês para o evento lá embaixo, Dia Mundial da Atividade Física e Qualidade de Vida, e já reforçar o evento de domingo, de Wesley, domingo, né? Em Valo Fundo. E vou conferir com a doutora Nedite e com Marlene se nós faremos na quinta-feira, dia 17. Netinha já observou que ela tem data. A doutora Nedite falou que o projeto está 100%, Okay. Só o prefeito mandar para cá. Tá, ok. Pessoal, finalizando aqui. Senhor presidente, eu queria só justificar, na semana aqui da Semana Santa, na quarta, quinta-feira, sexta-feira, eu participo da equipe que faz na quarta, quinta e sexta. Então, nesses dias eu não poderei estar nessa reunião. Eu justifico. Só justificando aqui, Ok. tá? Mona Lisa, fica de pé aí. Rayane, cadê você? Greicio e Júlia. Então, antes de finalizar, são os 4 aniversariantes que tá para vir, tá? Vamos lá, de pé. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Mona Lisa! Viva! Rayane! Viva! Greicio! Viva! E Júlia! Viva! Muito bem. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada essa sessão.